Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 78 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado O Extermínio de Dantavakra, Vidurata e Romarashana. Em resumo, esse capítulo relata como o Senhor Krishna matou Dantavakra e Vidurata, visitou Vrindavana e depois voltou para Dwaraka. Descreve também como o Senhor Baladeva matou o ofensivo Romarashana Sutta. Decidido a vingar a morte de seu amigo Shalva, Dantavakra apareceu no campo de batalha empunhando uma massa. O Senhor Krishna apanhou sua própria massa e ficou diante dele. Dantavakra então insultou o Senhor com palavras ásperas e acertou-lhe um terrível golpe na cabeça. Sem fazer o menor movimento, o Senhor Krishna golpeou o peito de Dantavakra, destroçando-lhe o coração. Dantavakra tinha um irmão chamado Vidurata, que ficou transtornado com a morte de Dantavakra. Pegando de sua espada, Vidurata enfrentou Sri Krishna, mas o Senhor decepou a cabeça de Vidurata com seu disco Sudarshana. O Senhor Krishna, então, visitou Vrindavana durante 2 meses e, por fim, regressou a Dwaraka. Quando viu que os Pandavas e Kauravas estavam prestes a entrar em guerra, o Senhor Baladeva, a fim de permanecer neutro, partiu de Dwaraka com o pretexto de fazer uma peregrinação. O Senhor banhou-se em lugares sagrados como Prabhasa, Tritakupa e Vishala, e terminou chegando à floresta sagrada de Naimisaranya, onde grandes sábios estavam executando um prolongado sacrifício de fogo. Enquanto era adorado pelos sábios reunidos e recebia um assento de honra, o Senhor notou que Romarashana Sutta, sentado no lugar do orador, deixara de se levantar em deferência a ele. Muito irritado com essa ofensa, o Senhor Balarama matou o Romarashana tocando com a ponta de uma folha de grama de kusha. Os sábios reunidos ficaram perturbados com o que o Senhor Balarama fizeram e disseram-lhe: sem o saberdes, mataste um Brahmana. Portanto, embora estejais acima das prescrições védicas, pedimos-vos que estabeleçais um exemplo perfeito para o povo em geral, expiando este pecado. Então Sri Baladeva, seguindo a máxima védica de que um filho nasce como o próprio eu da pessoa, concedeu ao filho de Romarashana, Ugrajrava, a posição de orador dos Puranas, e de acordo com os desejos dos sábios, prometeu a Ugrajrava uma vida longa com plena capacidade sensorial. Querendo fazer algo mais pelos sábios, o Senhor Baladeva prometeu matar um demônio chamado Balvala, que estivera poluindo a arena de sacrifício deles. Por fim, o conselho dos sábios concordou em fazer uma peregrinação de 1 ano a todos os lugares sagrados da Índia. E assim terminamos esse resumo e vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse:
agindo por amizade a Shishupala, Shalva e Paundraka, que haviam todos partido para o outro mundo, o perverso Dantavakra apareceu no campo de batalha furiosíssimo, ó rei, completamente sozinho, a pé e empunhando uma massa. O poderoso guerreiro estremecia a terra com seus passos. Vendo Dantavakra aproximar-se, o Senhor Krishna rapidamente pegou de sua massa, saltou da quadriga e refreou o avanço de seu adversário, assim como a costa detém o avanço do oceano. Erguendo a massa, o atrevido rei de Karusha disse ao Senhor Mukunda: que sorte teres vindo diante de mim hoje! És nosso primo materno, Krishna, mas cometeste violência a meus amigos, e agora queres matar a mim também. Portanto, tolo, vou matar-te com a minha massa poderosa como um raio. Então, ó pessoa ininteligente, eu, que sou grato a meus amigos, ao matar a ti, meu inimigo disfarçado de parente, que és como uma doença em meu corpo, terei pago minha dívida com eles. Tentando assim importunar o Senhor Krishna com palavras ásperas, assim como alguém que incita um elefante com aguilhoadas, Dantavakra golpeou a cabeça do Senhor com sua massa e rugiu como um leão. Embora atingido pela massa de Dantavakra, o Senhor Krishna, o Salvador dos Yados, não se moveu de seu lugar no campo de batalha, senão que com sua pesada massa Kaumodaki, o Senhor atingiu Dantavakra no meio do peito. Com o coração despedaçado pelo golpe da massa, Dantavakra vomitou sangue e caiu sem vida no chão, com o cabelo em desalinho e braços e pernas estatelados. Uma sutilíssima e maravilhosa centelha de luz, então, ergueu-se do corpo do demônio e entrou no corpo do Senhor Krishna. Enquanto todos observavam, ó rei, assim como quando Shishupala fora morto. Mas então, o irmão de Dantavakra, Viturata, imerso em pesar por causa da morte do irmão, apareceu ali respirando pesadamente, de espada e escudo nas mãos. Ele queria matar o Senhor. Ó melhor dos reis, quando Vidurata precipitou-se sobre o Senhor Krishna, este usou seu afiadíssimo disco Sudarshana para estipar-lhe a cabeça, junto com seu elmo e brincos. Tendo assim destruído Shalva e sua aeronave Salba, junto com Dantavakra e seu irmão mais novo, todos os quais eram invencíveis diante de qualquer outro adversário, o Senhor Krishna foi louvado por semideuses, seres humanos e grandes sábios, por Siddhas, Gandharvas, Vidyadharas e Mahoragas, e também por Apsaras, Pitas, Yakshas, Kinnaras e Charanas. Enquanto estes cantavam suas glórias e lançavam chuvas de flores sobre Krishna, o Senhor Supremo, acompanhado dos mais eminentes Vrishnis, entrou em sua capital, que estava festivamente adornada. Desse modo, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, o mestre de todo o poder místico e o Senhor do universo, é sempre vitorioso. Apenas as pessoas de visão animalesca pensam que Krishna às vezes sofre derrota. O Senhor Balarama, então, ouviu dizer que os Kurus estavam se preparando para guerrear com os Pandavas. Sendo neutro, Balarama partiu a pretexto de ir banhar-se nos lugares sagrados.
Após banhar-se em Prabhasa e honrar os semideuses, sábios, antepassados e ilustres seres humanos, Balarama foi em companhia de Brahmanas para a parte do Sarasvati, que corre para o ocidente, onde se encontra o mar. O Senhor Balarama visitou o extenso lago Bindusaras, Tritakupa, Sudarshana, Vishala, Brahmatirtha, Chakratirtha e o Sarasvati, que corre para o oriente. Foi também a todos os lugares sagrados ao longo do Jamuna e do Ganges, ó Bharata, e então chegou à floresta de Naimisha, onde eminentes sábios estavam realizando um primoroso sacrifício. Assim que o Senhor chegou, os sábios que tinham estado envolvidos havia muito tempo em seus rituais de sacrifício reconheceram-no e saudaram-no como é apropriado a tal ocasião, levantando-se, prostrando-se e adorando-o. Depois de ter sido adorado assim junto com seu séquito, o Senhor aceitou um assento de honra. Então notou que Romarashana, discípulo de Vyasadeva, permanecera sentado. O Senhor Balarama ficou extremamente irado ao ver como este membro da classe Sutta deixara de se levantar, prostrar-se ou de ao menos reverenciá-lo de mãos postas, e também como permanecera sentado num assento mais elevado do que o de todos os brahmanas eruditos. O Senhor Balarama disse: por que este tolo nascido de um casamento misto impróprio permanece sentado acima de todos esses brahmanas e mesmo acima de mim, o protetor da religião? Ele merece morrer. Embora seja discípulo do divino sábio Vyasa e com ele tenha aprendido na íntegra muitas escrituras, tais como os livros que tratam dos deveres religiosos, as epopeias e os Puranas, todo esse estudo não produziu nele boas qualidades. Ao contrário, seu estudo das escrituras é como um ator que estuda seu papel, pois ele não é autocontrolado nem humilde e, sem fundamento, julga-se uma autoridade erudita, embora tenha fracassado em dominar sua própria mente. O propósito de meu advento a este mundo é acabar com tais hipócritas que fingem ser religiosos. De fato, eles são os canalhas mais pecaminosos. Shukadeva Goswami continuou: embora o Senhor Balarama tivesse parado de matar os ímpios, a morte de Romarashana era inevitável. Por isso, após ter dito essas palavras, o Senhor pegou uma folha de grama kuxa e, tocando-o com sua ponta, matou-o. Em grande aflição, todos os sábios gritaram: ai, ai! E disseram ao Senhor Sankarsana: ó mestre, cometestes um ato irreligioso. Ó favorito dos iados, demos-lhe o assento do mestre espiritual e prometemos-lhe longa vida e liberdade da dor física enquanto perdurasse este sacrifício. Sem o saberdes, matastes um brahmana. É claro que nem mesmo os preceitos das escrituras reveladas podem impor ordens a vós, o Senhor de todo o poder místico. Mas se por vossa livre e espontânea vontade, não obstante, executardes a purificação prescrita para quem assassina um brahmana, ó purificador de todo o mundo, as pessoas em geral se beneficiarão muito bem com vosso exemplo. A personalidade de Deus disse: com certeza farei a expiação por este assassínio,
pois desejo mostrar compaixão pelo povo em geral. Por favor, prescrevei, portanto, o ritual que devo realizar primeiro. Ó sábios, apenas ordenai, e através de meu poder místico restituirei tudo o que lhe prometestes, longa vida, força e poder sensorial. Os sábios disseram: por favor, providenciai, ó Balarama, para que vosso poder e o de vossa arma Kusha, bem como nossa promessa e a morte de Romarashana, tudo permaneça intacto. Balarama disse: os Vedas nos instruem que o eu da pessoa renasce como seu filho. Então, que o filho de Romarashana se torne o orador dos Puranas e que seja dotado de longa vida, sentidos fortes e vigor. Por favor, dizei-me vosso desejo, ó melhores dos sábios, e com certeza hei de cumpri-lo. E por favor, ó almas sábias, determinai com atenção a expiação que me cabe, pois não sei qual seria ela. Os sábios disseram: um terrível demônio chamado Balvala, filho de Ilvala, vem aqui a cada lua nova e contamina nosso sacrifício. Ó descendente de Dashara, por favor, matai esse demônio pecador que derrama pus, sangue, fezes, urina, vinho e carne sobre nós. Este é o melhor serviço que nos pode prestar. Depois disso, durante 12 meses, deveis circungirar a terra de Bharata com uma atitude de séria meditação, fazendo austeridades e banhando-vos em vários locais sagrados de peregrinação. Dessa maneira, vós vos purificareis. E assim termina esse capítulo 78. Aqui, em relação a esse último verso, é dito por Srila Jiva Goswami que a palavra Vishu Jasi significa que o Senhor Balarama, ao estabelecer tão perfeito exemplo para as pessoas em geral, alcançaria fama imaculada. Srila Prabhupada diz que os Brahmanas puderam compreender o propósito do Senhor e por isso sugeriram que ele realizasse a expiação de maneira que seria benéfica, mostrando aqui que Deus ele não está sujeito às regras e regulações normais de uma pessoa comum, mas para estabelecer o exemplo, ele, como Deus, que é a autoridade suprema, vai executar os sacrifícios ou as austeridades que se devem à purificação por causa de se ter matado um Brahmana. Matar um Brahmana é uma das atividades mais pecaminosas do universo. E aqui o Sr. Balarama, logicamente, ele apenas matou Romarashana porque, imagina, quando Deus entra numa arena de sacrifício, todos os sacrifícios, em final, se destinam a satisfazer a Deus. Então, esse Romarashana, ele simplesmente não se levantou de seu assento, nem, ao menos, prestou reverências a Deus quando ele chegou. E aí, imediatamente, Balarama é o poder espiritual. Poder espiritual você não pode brincar com o poder de Deus. Então, quando um pequeno poder, mesmo sendo um Brahmana, é um pequeno poder perto do grande poder de Krishna. E aí Balarama tomou a atitude. Porque como nós somos servos eternos amorosos de Krishna, é natural que quando estamos em presença de Deus, nós o adoremos. É normal, Não é que Balarama não tem esse ego mundano que nós temos, que achamos que somos os maiorais e que todo mundo tem que
nos elogiar, ou, assim, não, simplesmente um gesto. Se Deus está presente, você imediatamente, né, curva a sua cabeça em reconhecimento de que Ele é o Ser Supremo. E esse Maharshana, apesar de ter o conhecimento, imagina, ele estava sentado no trono, assim, onde ele ia dar aula, né, para os brahmanas, onde ele ia ser o chefe do sacrifício. Então ele tinha todo o conhecimento escritural, né, mas estava com o orgulho, né, cheio, estava com o ego inflado. Deus, né, Deus, quando ele chegou nessa situação, ele já percebeu tudo isso. Então ele veio para destituir essa pessoa dessa posição que os brahmanas tinham colocado. E aí isso mostra, né, no exemplo para a gente, né, por mais que nós tenhamos o conhecimento de Deus, que sejamos bons oradores, que sigamos, né, os deveres religiosos ou as regras e regulações, o fato é que todos os dias você deve prestar respeito e adoração a Deus em seu coração, sem nenhum orgulho, né? Por isso que a humildade, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu fala, a humildade é o carro-chefe daquela pessoa que se reconheceu como parte integrante de Krishna. Né? O raio do sol, ele tem que estar associado com o sol em amor, em adoração, né? Em entendimento de que o sol é a fonte do raio do sol, assim comparando, né, com a gente como parte integrante de Deus. E dessa forma, né, Balarama representando o poder espiritual de Deus, nós temos que sempre reverenciar esse poder, né, essa força suprema. E quando não fazemos isso, essa força suprema, esse poder nos destrói, né? Porque como você vai... Se você negligencia o poder de Deus, significa que você acha que é mais poderoso, né? Então, falso ego. Então, Balarama foi imediatamente com uma graminha cuxa, né? Ele se achava o todo-poderoso ali, né, na Assembleia, mas com a graminha cuxa de nada, assim, o senhor Balarama encostou nele assim, matou imediatamente. Né? Isso é até irônico, né? Porque ele podia pegar uma arma, ele podia matá-lo de qualquer maneira, mas ele falou assim, olha só, cara, com um pedacinho de grama, cadê a sua arrogância vai ficar onde? Aí na hora que ele matou, né, o Maharshana, os sábios imediatamente, nossa, ele matou um Brahmana, e agora? Isso aí é um mau exemplo. E Balarama entendeu tudo isso e simplesmente, né, porque ele estava fazendo um arranjo para nos dar esse exemplo, mas também ele vai ter uma fama, né, auspiciosa depois que ele cumprir as austeridades e sacrifícios de acordo com aquilo que os brahmanas falaram, né, para dar o exemplo para a humanidade. Então Deus também, ele é humilde nesse sentido, né? Ele poderia falar, não, eu matei porque eu sou Deus mesmo, e eu estou acima de tudo, então, mas não é assim, né? Então o poder espiritual de Deus, ele é como se fosse dirigido pelos brahmanas, está entendendo? Tem essa pegada também. Os brahmanas são os detentores do poder de Deus para estabelecer a harmonia da humanidade, né? Através desses sacrifícios, através de um conselho bramínico sobre a regência de um rei kshatriya santo. E aí esse poder de Deus, por isso que os brahmanas são assim agraciados por Deus, né? Deus coloca o poder na mão deles, né? Lógico, assim, potencializa todas essas almas que realmente estão rendidas a Deus e que têm essa boa intenção no coração de criar esse sentimento fraterno e espiritual na humanidade. Mas então, aí o Sr. Balarama, depois disso, meio assim que se arrependeu e por favor, realmente vocês estão certos e falem o que eu tenho que fazer, porque ele estava ao mesmo tempo também atuando como uma pessoa comum. Então esse é o exemplo desse capítulo aqui, e logo no começo a gente vê que ele mata, né, o Dantavakra e Vidurata, que era o seu filho. Depois que ele matou Shalva e a nave dele, Salba, né, imediatamente, né, Dantavakra ficou muito furioso,
aí ele mata Dantavakra, aí depois vem o filho, aí mata Vidurata, e assim, é uma sequência de demônios que não acaba mais, porque naquela época que Krishna veio, o negócio estava insustentável. Então, cada demônio desse que está sendo morto, a humanidade está assim, ao alívio, né? Ao alívio. E aqui no final desse capítulo aqui também, Balarama pediu o que eu poderia fazer por vocês, e os brahmanas falaram assim, nós gostaríamos também que você matasse um demônio, aí já tem outro demônio. Gostaríamos de matar, que ele venha aqui na nossa arena, imagina a mente de um ser desse. O cara está fazendo um sacrifício para Deus, aí vem o cara, faz urina, joga fezes, né? Joga vinho, né? Álcool, carne, joga pus, sangue, fezes, assim, como assim, né? Como assim? Que demônio é esse, assim, né? Então, o que acontece? A gente tem que pensar que na Kali Yuga também, assim, que esses seres, assim, quando há uma associação de devotos, assim, bem qualificados, emanando a energia de Deus, essas forças estão vindo aqui para tentar atrapalhar tudo. Ou então seres, né, se infiltram nas instituições, seres assim, bem com mentalidade bem assim, arrogante, má, querendo perturbar a vida de todo mundo. E assim, né, as pessoas, às vezes ainda sendo mornas na execução dessas austeridades, os sacrifícios, até mesmo do cantar do Santo Nome de Deus, elas acabam sendo incomodadas, geram energias, né, do modo da ignorância e da paixão, e acaba que tudo fica desarmônico, desequilibrado, né, dentro de uma instituição. Aí as autoridades começam a brigar entre si, começam, né, a ter rixas, e aí acontece tudo isso que a gente vê hoje em dia, né? Aí separa-se uma instituição, cria outra instituição, aí vai tendo aquela variedade que é bem do contexto dos demônios, né? Dividir para conquistar. Se não houver uma força única atuando nesse planeta, então as forças divididas vão ser mais fracas. E aí os demônios continuam mantendo o poder, né, do planeta Terra ou de qualquer planeta no universo. Então, dessa forma, esse demônio foi solicitado pelos brahmanas como parte do sacrifício do Senhor Balarama por ele ter matado um brahmana. Ok? Então, tem vários fatores, né, dentro dos versos que podemos meditar, e que isso também está acontecendo dentro da gente, já que Balarama ele representa, né, o poder espiritual dentro do nosso coração. Toda vez que tivermos esse falso orgulho, esse ego de que somos superiores por causa do nosso conhecimento, ou porque estamos mais purificados através de deveres espirituais, devemos saber que todos os dias devemos nos prostrar humildemente aos pés de lótus, né, dessa força espiritual do Senhor Krishna, de Balarama, de Radharani, de todos os devotos, e assim é nessa humildade que nós podemos nos qualificar para cantar o santo nome de Deus e atingir a realização máxima do espírito e assim voltar para Vaikuntha Loka, o reino, né, original da nossa alma, e sair aqui desse mundo de fenômenos ilusórios, né, desse mundo que nada mais é do que um sonho, né, uma mágica de Deus, uma lila, né, uma brincadeira, onde forças opostas, né, ficam se conflitando, mas se você se torna um devoto de Krishna, você sai desse sonho, dessa dualidade e vive no coração de um modo transcendental. Você já não fica mais envolvido com aquilo que no mundo material poderia te dividir, né? Igual eles fazem na política, na religião, aí tem que ter o partido de lá, o partido de cá, e você fica defendendo, aí você quer uma coisa, quer outra, mas isso aí nunca vai. Ou uma religião brigando com outra. Todas essas coisas aí não levam a nada, é tudo ilusão, é uma fantasia das pessoas que ainda estão vivendo numa consciência animalizada, né? Territorial, que quer impor
a sua presença, o seu ego no mundo. Então, quando você se torna um devoto de Krishna e realmente transcende a vida material, você sai fora de tudo isso, né? Então, o único partido que existe é o partido de Deus. O único governo correto é o governo que está exponenciando a consciência divina e espiritual para a humanidade. Entende? Mas aqui no mundo material eles não querem que o governo seja santo, né? Tem que ser laico, né? Não pode ter nenhuma religião, porque são tantas religiões, porque qualquer uma que ele assumir de repente vai ter briga com outras religiões. E assim também em outros lugares, se tem um governo santo, tem que ser de acordo com aquela determinada religião. Então não é assim. Todo mundo tem que adorar a Deus. E se você entende que Deus é Krishna, todo mundo tem que adorar a Krishna independentemente da instituição ou da religião que siga. Porque Deus, né, a verdade está acima das religiões. E aí todo mundo, de qualquer religião, cantando o Mahamantra Hare Krishna, que não tem nada a ver com religião, é um processo espiritual dado por Deus, as pessoas vão se libertar, né, desses conceitos mentais, dessas crenças, sugestões que estão fazendo as pessoas aceitarem determinado partido e assim tentar lutar por essa ideologia, vamos dizer assim, política, religiosa, social, de gênero e de tudo isso que a gente vê aqui no mundo atual. São pessoas que estão se identificando com o corpo material e estão totalmente hipnotizadas e iludidas por valores que são, né, introduzidos, né, de uma forma até maldosa e manipulada por um sistema trevoso. Quando você entende isso, você tenta, né, ser o exemplo da iluminação espiritual. Você não vai obrigar ninguém a nada, cada um está vivendo a sua ilusão. Mas se você está vivendo no plano da realidade, você faz como Krishna, né? Então o próprio Deus vem a esse mundo e explica qual é a realidade, você também explica. Agora vão ter pessoas que vão se render a Deus, a esse conhecimento, e pessoas que não vão se render, né? Que vão querer, vão se achar que estão na posição divina para sentar num trono e pregar sobre Deus, mas não reconhece Deus. Deus está no coração delas, como o Senhor Vishnu, né? Isso tudo é descrito nas Escrituras, no Srimad Bhagavatam, mas as pessoas adoram o Deus da imaginação delas, da crença delas, aquilo que dá uma força, uma bengala nesse mundo material para elas continuarem vivendo e se movimentando. E aí elas têm muita ira no coração delas, né? Quando algum outro Deus aparece. Então, dessa forma, tudo é um grande absurdo. São religiões que estão nos modos da ignorância, da paixão e até mesmo da bondade, mas Krishna vem dizer, né? Transcenda tudo isso e se renda a mim. Pensa sempre em mim. Abandona todas as religiões, todos os dharmas que não têm a ver comigo e simplesmente pensa em mim. Renda-se em mim, torne-se meu devoto, adore-me, né? Preste reverências quando você perceber que eu estou dentro do seu coração e deixe que eu conduza a sua vida perfeitamente para você voltar a mim, o Supremo, né? A fonte de tudo, do qual se manifesta todo o mundo espiritual e todo o mundo material. Né? Krishna fala, Ram sarvasya pravavo mataha sarvam pravartate. Eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e todos os mundos materiais. Os sábios que sabem disso simplesmente vivem em êxtase, né? Em transcendência, me adorando. E é por isso que estamos agora estudando aqui os versos do Srimad Bhagavatam para estar assim adorando, meditando no Senhor. Depois nós cantamos, depois nós nos associamos com pessoas que estão querendo evoluir, com pessoas que já são mais avançadas que a gente, que nos passam instrução, né? E é assim, a arte espiritual é você permanecer com sua mente fixa em Krishna e viver em paz e feliz nesse mundo, até a hora da morte. Depois, na hora da morte, você volta para o reino de Deus, né? O reino real de Vaikuntha Loka, de Krishna Loka, Vrindavana, né? Isso é que Krishna está nos pedindo. Então vamos meditar muito, 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 ok? Não deixe em nenhum momento você se achar superior que ninguém.
né? Não pense que você é mestre de ninguém. Você é simplesmente uma alma inteligente que está devotando o seu amor aos pés de lótus do Senhor Krishna. E amigavelmente tentando passar esse conhecimento. Quem quiser, aceita. Quem não quiser, né, vai continuar nesse mundo e vai chegar um momento que a alma vai se frustrar tanto que, né, seja ela uma pessoa dita santa ou demônio, né, vai chegar uma hora em alguma encarnação que essa alma vai se frustrar com essa energia, já depois de ter passado tantas coisas miseráveis, que aí ela vai decidir se render a Deus e voltar para o mundo espiritual. De modo que tudo é uma questão de tempo, né? Mas por que você vai ficar aqui nesse mundo material mais assim, milhões e milhões de vidas dentro de uma Kali Yuga, dessas eras que começam e terminam? Não faz sentido isso para quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento usa essa forma humana no grau máximo para voltar para a sua condição original de servo eterno amoroso de Deus no mundo espiritual. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribo!